Eu chorava todos os dias quando eu chegava, extremamente cansativo. O meu marido, ele estava sem trabalhar, passou por uma situação um pouco indelicada. Muita gente vê que a gente posta coisas legais sobre viagem, isso e aquilo, e acha que a vida é fácil. Mas existem muitas coisas na Europa que fazem com que seja muito mais desafiador do que se a gente estivesse de fato no Brasil, entende? Oi, gente, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Fittipaldi e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é a vida real, principalmente de uma criadora de conteúdo que tem muita coisa no off que acontece que nem sempre a gente compartilha nas redes sociais. Esses dias eu tinha falado sobre isso em stories lá no meu Instagram, mas assim, ficaram 4 vídeos e eu não falei nem metade das coisas, então eu resolvi trazer pro YouTube pra trazer com um pouco mais de detalhes pra vocês. Eu vou dar uma caminhada pelo vídeo, tá? Porque eu gosto de andar enquanto eu tô falando e eu tô aqui fazendo o meu arrozinho, porque eu vou almoçar, hoje é um dia de semana, então eu estou trabalhando. Pra quem não sabe, eu trabalho home office com marketing digital e trabalho pro horário do Brasil. Então agora são 4h10, eu tô almoçando super tarde, mas eu aproveitei esse tempinho que eu tô aqui preparando meu almoço pra poder falar com vocês sobre essa questão, né? Que é, a vida não é só o lado positivo, né? Muitas influenciadoras acabam postando o lado positivo das coisas, que é natural, a gente gosta mesmo de postar a parte boa. Só que algumas pessoas acabam assistindo e se iludindo de certa forma, né? Principalmente sobre a vida na Europa. Muita gente vê que a gente posta coisas legais sobre viagem, isso e aquilo, e acha que a vida é fácil. Mas existem muitas coisas na Europa que fazem com que seja muito mais desafiador do que se a gente estivesse de fato no Brasil, entende? Eu recebi agora há pouco uma ligação do RH. Na verdade, eu trabalho com a equipe do Brasil, no horário do Brasil, mas eu tenho o RH, o contrato, tudo aqui de Portugal. Eu recebi uma ligação desse rapaz falando pra mim sobre algumas questões da minha segurança social, que tem alguns ajustes que eu não tava sabendo, que uma profissional que fez a abertura de conta pra mim, ela fez de forma errada, tinha valores a mais que eu tinha que pagar e eu não sabia, diferença na parte da declaração, já que ela fez errado, eu tinha que ter declarado o IRS no ano passado. Enfim, gente, uma confusão só. Ele ficou mais de 30 minutos no telefone comigo só pra poder me explicar sobre essas situações e da gente chegar numa solução de fato. Eu falei pra ele, cara, como é difícil quando a gente tá em um lugar que a gente chega adulto e precisa descobrir tudo, precisa reaprender tudo. A gente tá acostumado com o nosso país, que desde pequeno a gente vai vendo os nossos pais falando de como funcionam as coisas de trabalho, contrato, rescisão, enfim, várias situações que a gente cresce ouvindo os nossos pais falarem, e quando a gente chega aqui é totalmente diferente. A gente tem que reaprender tudo, muitas coisinhas são muito delicadas, igual eu comentei. Eu não sabia desses valores a ter que pagar e descobri assim na hora. Infelizmente também muitas informações eu procuro na internet e não encontro. Isso é fato, todo mundo que chega aqui em Portugal reclama sobre isso, porque falta informação, falta clareza às vezes nas informações dos processos. Então assim, é um pouco desafiador mesmo. E a gente precisa ir driblando essas situações. E é como eu falei, muitas vezes nós criadoras de conteúdo não comentamos, não compartilhamos essa parte não tão positiva. A gente quer mostrar a parte legal, a gente quer compartilhar ali as coisas que dão certo, mas de uns tempos pra cá, nas últimas semanas, Deus tem incomodado muito no meu coração pra realmente eu tentar postar um pouco mais da realidade. O que que acontece? O que eu falei que eu postei nos stories. O meu marido, ele estava sem trabalhar, ele passou por uma situação um pouco indelicada no antigo serviço dele, algumas situações, né, por questões de o chefe ser muito tóxico, é algo que ele passou aí na empresa e não estava feliz. E aí ele sentou comigo e conversou, ele falou, amor, eu tô tendo algumas crises de ansiedade, eu não estou feliz mais no meu serviço e eu preciso sair pra eu poder ter tempo de procurar outra coisa, de ir pra entrevistas, de, né, procurar outro serviço de fato. E esse é um momento um pouco delicado porque é muito complicado você viver com apenas um salário aqui. A gente paga 750 euros de aluguel, então já é assim, praticamente boa parte do meu salário só no aluguel. Então fica muito pesado quando é só um trabalhando. Então essa já foi um ponto ali de preocupação na nossa vida, né? Dele sair realmente do trabalho e pronto, fomos em uma festa, em um aniversário no final de semana, decidimos ir com o nosso carro, que é um carro velho, de 1998, o carro é bem antiguinho, porém ele sempre estava suprindo as nossas necessidades. Porém, a gente andava pelo bairro, em cidades do lado, a gente nunca tinha ido pra longe. Dessa vez a gente decidiu ir pra um pouco mais longe, né? Fomos pro Porto com o carro ali, 1h40 dirigindo, 1h40 pra ir, 1h40 pra voltar. Acabou que deu problema no motor, a gente recebeu a ligação tivemos que chamar o guincho, né? A gente tem seguro no carro, a gente levou depois do guincho, já deixou na mecânica e o cara do mecânico me ligou, o mecânico ligou pra gente e falou que não tinha como dar jeito no carro, porque foi um problema no motor e que não valeria a pena arrumar. Ele falou que ficaria aí uns 1.000 e pouco, 2.000 euros pra arrumar, coisa que a gente não teria. E aqui a gente não usa, basicamente não usa cartão de crédito, né? A gente até tem o cartão de crédito,
Mas como ele é do Brasil, a gente converte, depois tem que pagar tudo em reais, então seria um valor absurdo, né? Se fosse esse valor pra gente de fato converter. Fora que eles não parcelam, aqui é tudo à vista, então a gente passaria ali, ó, 2.000 euros à vista no cartão, seria bem pesado de qualquer forma. Então acabou que o carro nem saiu do mecânico, o carro segue lá. O Gui precisou pegar algumas caronas com as nossas vizinhas, né, com o nosso vizinho de baixo, nossa vizinha do lado. Eles deram algumas caronas pro Gui conseguir fazer as entrevistas. Ele fez as entrevistas e, por fim, ontem à noite nós recebemos a confirmação que ele tinha sido aprovado para começar a trabalhar hoje, 8 horas da manhã. Mas vocês podem me perguntar, tá, Carol, mas por que você tá compartilhando isso? Por que você tá trazendo esse lado pra falar com a gente, né? Eu sou cristã desde que eu nasci. O Gui, ele se converteu através de mim. Ele era católico, né, mas não praticante. E nós começamos a congregar uma igreja enquanto ainda estávamos no Brasil, assim que a gente noivou, né, em 2021, se eu não me engano, 2021 para 2022. E ele se converteu nessa época e agora nós seguimos uma vida cristã. Não conseguimos ir pro culto todos os domingos, mas todos os domingos a gente assiste o culto online, a gente lê a Bíblia diariamente, a gente tem um momento com Deus onde a gente ora, conversa com Deus, cada um no seu íntimo, né? Eu e Deus, e o Gui e Deus. E uma coisa que Deus falou muito ao meu coração é por que eu estava escondendo quando eu passava por situações difíceis, situações de ter que confiar em Deus e ter que ter fé. No ano passado nós também passamos por situações, assim, por fases mais complicadas, por 4 meses. E esses 4 meses eu basicamente sumi das redes sociais. Não aparecia direito nas redes sociais. Eu tava sem trabalho, eu trabalhei num restaurante que foi extremamente cansativo, fisicamente, psicologicamente pra mim. Eu chorava todos os dias quando eu chegava. Eu trabalhei lá acho que 15 dias, mais ou menos. E depois eu acabei encontrando, depois de muito mandar currículo, muito fazer entrevista, tá? Muito ser negada também, porque eu não tinha visto. Por isso que eu sempre indico pra vocês virem com visto de trabalho pra cá. Depois de muito ser negada ali, muitas situações que aconteceram, eu acabei passando nessa vaga que eu estou agora, que eu trabalho agora. E na sequência, na semana seguinte, o Gui foi mandado embora do serviço dele, que ele já estava há muito tempo, desde o Brasil, porque a empresa passou por algumas questões financeiras e precisou fazer o desligamento dele. Nesse momento a gente ficou muito abalado, muito preocupado, o Gui ficou muito preocupado, ele como homem, provedor do lar, pensa a preocupação dele. Eu estava começando na empresa, tinha uma semana, então não tinha segurança nenhuma que eu iria continuar, que iria dar tudo certo. Nesse momento a gente teve um pouco de falha na nossa fé, porque a gente ficou sim preocupado, a gente ficou sim murmurando das situações, a gente ficou... Eu sumi da internet, a gente ficou totalmente ausente da vida de muitas pessoas. A gente chorava às vezes, ficava preocupado, porque o Gui demorou pra encontrar trabalho. Ele demorou 4 meses pra encontrar uma outra oportunidade. E nisso eu senti que a gente pecou um pouco na nossa fé, sabe? A gente deixou um pouco a desejar. Porque eu sabia que Deus ia tirar a gente dali, porém eu tava preocupada. Então a gente sempre fala de ter fé. Você tem fé? Tem que ter fé. Só que você tem que ficar tranquilo. Se você tem fé que Deus vai cuidar, que Deus vai fazer, por que você tava nervosa? Eu tive muito isso na minha cabeça. Mas pronto, esse processo passou, o Gui encontrou outro trabalho, a gente conseguiu resolver um pouco das coisas, né? A gente precisava comprar algumas coisas pra casa, ficou muito tempo sem a mesa, conseguimos resolver. E aí novamente veio essa situação dele não estar trabalhando, da gente perder o carro, da gente não ter um valor pra comprar outro carro, da gente estar tentando financiar um carro e todos os lugares estarem recusando a minha ficha, porque agora eu tenho, né, o documento que graças a Deus saiu no começo do ano. Eu achei que seria mais fácil, mas não tá sendo fácil. Só que Deus falou de uma forma diferente ao meu coração dessa vez. Falou justamente sobre, eu sempre cuido de tudo, então eu sempre vou continuar cuidando. E ele vai continuar cuidando, como já está cuidando. O Gui começou a trabalhar hoje, a gente conseguiu ter uma ideia aí de alugar um carro. O Gui vai lá no porto buscar o carro alugado hoje, porque ele não tem como trabalhar sem o carro, né? Ele precisa realmente, porque a gente tá no interior. A gente mora no interior, onde não tem ônibus, não tem como o Gui trabalhar sem o carro. Mas enfim, eu tive muito esse agir de Deus, essa luz de Deus pra minha vida, que eu preciso sim compartilhar com vocês. Eu preciso sim contar pra vocês. Também quando a gente tá passando por luta, também quando a gente tá passando por batalha. Porque fica muito fácil eu chegar aqui e mostrar pra vocês só as minhas viagens, só postando o meu dia a dia, que eu tô trabalhando de home office, que eu ganho um pouco mais que o salário mínimo, que o meu trabalho é bom, que eu trabalho de segunda a sexta, não trabalho feriado, meu trabalho é muito bom. E eu sei que foi Deus quem me deu, mas eu senti essa necessidade de mostrar pra vocês o processo que a gente tem que percorrer, porque não é uma linha reta a vida. É uma montanha-russa, tem horas que a gente tá muito bem, tem horas que a gente tá mais ou menos, mas acima de tudo, dessa vez eu aprendi que não era pra gente ficar murmurando, que não era pra gente ficar de forma negativa. Tem um hino da igreja que fala, vou passando pela prova, dando glória a Deus. E é assim que tem que ser na vida do crente.
A gente tem que passar pela prova dando glória a Deus. Nos últimos dias eu sempre tenho postado bom dia lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, eu vou deixar aqui embaixo pra você me seguir por lá. Tanto no Instagram quanto no TikTok, eu tenho o @carolfittipaldi. Vou colocar Carol Fittipaldi lá que você já me encontra. E eu tinha postado vários dias bom dia com louvor, com música agitada, dançando, porque eu entendi que não adiantaria nada eu ser uma pessoa que ficaria com a cabeça baixada, que eu ficaria chateada na época da luta, no momento de luta. Eu também entendi que eu precisava compartilhar a real. Eu precisava mostrar que tem algo acontecendo, mas eu tô feliz e confiante, com fé em Deus que as coisas vão dar certo, mesmo num momento difícil. Então, não sei se eu vou falar com alguém hoje através desse vídeo, mas se eu falar com uma pessoa, se uma pessoa for atingida com esse vídeo, eu sei que eu já cumpri o meu papel. Porque eu quero alcançar pessoas para que pessoas vejam que é normal a gente passar por batalhas e é Deus que ajuda a gente a passar por essas batalhas. É Deus que ajuda a gente a sair. Às vezes parece que demora muito, né, pra gente sair dessas situações ruins. Mas Deus tá lá. A gente não sabe qual que é o tempo perfeito dele, a gente só tem que confiar. Então eu espero que de certa forma eu possa alcançar o seu coração e dizer pra você que Deus está cuidando de tudo. Só confia, só coloca seu joelho no chão ali, faça a sua parte de orar e pedir direcionamento pra Deus, porque tudo vai se encaixar. Depois eu volto principalmente lá no Instagram pra contar qual foi o desfecho dessa história, se a gente vai conseguir comprar o carro. Estamos na tentativa ainda, não temos nenhuma luz por enquanto, porque só tivemos recusa, mas depois eu apareço pra contar a novidade pra vocês e eu sei que independente da situação, Deus vai estar cuidando de tudo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, porque eu finalmente vou voltar a postar com mais frequência agora, então já se inscreve e deixa o like no vídeo pra ajudar a criadora de conteúdo. Um beijo e até a próxima!